Já sentiu um nó na garganta ao tentar explicar o inexplicável? Já se viu perdido em meio a tantas informações, sem saber por onde começar a desvendar os mistérios do universo? Eu entendo. A vastidão do cosmos pode ser, ao mesmo tempo, fascinante e intimidadora. Mas imagine, por um instante, poder testemunhar o nascimento de uma estrela, a colisão de duas galáxias, a beleza etérea de uma nebulosa a anos-luz de distância. Imagine poder ver o universo como ele realmente é, sem as distorções da nossa atmosfera, sem as limitações dos nossos sentidos. É isso que os telescópios espaciais nos proporcionam. Eles são os nossos olhos no cosmos, as nossas janelas, para o infinito. E, como disse Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da ciência de todos os tempos, somos poeira de estrelas contemplando as estrelas. Uma frase que ecoa a nossa conexão intrínseca com o universo, a nossa origem cósmica, o nosso destino estelar. Mas nem sempre foi assim. A história da observação do céu é longa e fascinante, uma jornada que começou com os primeiros instrumentos terrestres, rudimentares, mas cheios de engenhosidade. Telescópios que, mesmo com suas limitações, permitiram aos nossos antepassados desvendar alguns dos segredos do universo. Pense em Galileu Galilei, um dos pioneiros da astronomia moderna. Com seu telescópio, ele desafiou dogmas, questionou crenças, revolucionou a nossa compreensão do cosmos. Ele viu luas orbitando Júpiter, as fases de Vênus, as manchas solares, descobertas que abalaram as fundações do conhecimento da época e abriram caminho para uma nova era da exploração espacial. Mas a atmosfera terrestre, essa camada protetora que nos permite respirar, também é um obstáculo para a observação do céu. Ela distorce a luz, embaça as imagens, impede que enxerguemos o universo com a nitidez que ele merece. É como tentar observar um quadro mestre através de um vidro sujo. Foi então que a humanidade ousou sonhar mais alto, ousou desafiar a gravidade, ousou enviar telescópios para o espaço, além da atmosfera, onde a visão é cristalina, onde os segredos do universo se revelam em toda a sua glória. E foi assim que nasceram os telescópios espaciais. Essas maravilhas da engenharia que nos permitem enxergar o universo como nunca antes, instrumentos sofisticados, equipados com tecnologias de ponta, capazes de capturar imagens que desafiam a nossa percepção, que nos transportam para outros mundos, que nos fazem questionar o nosso lugar no cosmos. Mas qual é o segredo por trás dessas imagens incríveis? Como é possível que um telescópio espacial, a milhões de quilômetros de distância, consiga capturar detalhes tão precisos, cores tão vibrantes, formas tão complexas? A resposta, como tudo no universo, é multifacetada, envolve física, óptica, eletrônica, informática, mas também envolve a nossa curiosidade, a nossa paixão pela descoberta, a nossa sede de conhecimento. Prepare-se. Vamos juntos desvendar esse segredo. Vamos juntos explorar o universo através dos olhos dos telescópios espaciais. Vamos juntos descobrir a beleza e a grandiosidade do cosmos que nos cerca. E, quem sabe, no final dessa jornada, você também se sentirá parte dessa imensa teia cósmica, dessa dança eterna de energia e matéria, que chamamos de universo. Já se sentiu como se estivesse tentando decifrar uma língua ancestral, um código indecifrável? Já se sentiu como se estivesse olhando para um quadro abstrato, sem conseguir discernir as formas, as cores, o significado? É assim que muitos se sentem diante da vastidão do universo, diante da complexidade da luz, diante das imagens capturadas pelos telescópios espaciais. A luz, algo tão familiar, tão presente em nosso dia a dia. A luz do sol que nos aquece, a luz da lua que nos ilumina, a luz das estrelas que nos guiam. Mas a luz é muito mais do que isso. A luz é um mensageiro cósmico, carregando informações sobre a história, a composição e o destino de cada objeto no universo. E os telescópios espaciais são os nossos intérpretes, traduzindo essa linguagem para que possamos compreender a nossa conexão com o cosmos. Eles não são apenas câmeras que tiram fotos do espaço, como muitos imaginam. Eles são, na verdade, detectores de luz altamente sofisticados, capazes de capturar diferentes comprimentos de onda, incluindo aqueles invisíveis ao olho humano. Pense na luz como uma onda no oceano.
Algumas ondas são longas e suaves, outras são curtas e agitadas. Da mesma forma, a luz também se propaga em diferentes comprimentos de onda, cada um correspondendo a uma cor diferente. Mas o espectro da luz vai muito além das cores que podemos ver. Existe a luz infravermelha, que sentimos como calor, e a luz ultravioleta, que pode causar queimaduras na pele. E existem também ondas de rádio, micro-ondas, raios X e raios gama, todos invisíveis aos nossos olhos, mas que carregam informações valiosas sobre o universo. Os telescópios espaciais são equipados com instrumentos que podem detectar esses diferentes comprimentos de onda. Eles capturam a luz infravermelha emitida por objetos frios, como nuvens de poeira e gás, revelando estruturas escondidas que não podemos ver com a luz visível. Eles capturam a luz ultravioleta emitida por objetos quentes e energéticos, como estrelas jovens e buracos negros, revelando processos intensos que ocorrem no universo. É como se eles tivessem superpoderes, como se pudessem enxergar além do que é visível, como se pudessem ouvir os sussurros do cosmos. E, ao fazer isso, eles nos revelam um universo muito mais rico, complexo e fascinante do que jamais poderíamos imaginar. Mas não basta apenas capturar a luz. É preciso também analisá-la, interpretá-la, extrair dela o máximo de informações possível. E é aí que entra a espectroscopia, uma técnica poderosa que permite aos astrônomos determinar a composição química de estrelas, planetas e galáxias. Imaginem que cada elemento químico, como o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, emite uma assinatura luminosa única, como uma impressão digital. Quando a luz de um objeto passa por um espectrógrafo, ela é dividida em suas cores componentes, revelando um padrão de linhas esculturas ou brilhantes que correspondem aos elementos químicos presentes nesse objeto. É como se os telescópios espaciais pudessem fazer uma análise do sangue do universo, identificando os elementos que o compõem, as suas proporções, as suas características, e, ao fazer isso, eles nos ajudam a entender como as estrelas nascem, como as galáxias evoluem, como o universo se transforma ao longo do tempo. O telescópio espacial James Webb, o mais poderoso telescópio já construído, é um mestre nessa arte. Seus espectrógrafos avançados são capazes de detectar a luz de galáxias tão distantes que a sua luz viajou por bilhões de anos para chegar até nós. Eles podem analisar a composição química de atmosferas de planetas ao redor de outras estrelas, em busca de sinais de vida. É como se o James Webb fosse uma máquina do tempo, permitindo-nos espiar o passado do universo, testemunhar os seus primeiros momentos, desvendar os seus mistérios mais profundos. E, ao fazer isso, ele nos ajuda a entender a nossa própria história, a nossa própria origem, o nosso próprio destino. E então, da próxima vez que você olhar para uma imagem capturada por um telescópio espacial, lembre-se de que ela é muito mais do que apenas uma foto bonita. Ela é o resultado de anos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de trabalho árduo de cientistas e engenheiros. Ela é a tradução de uma linguagem cósmica, a revelação de um segredo oculto, a prova da nossa capacidade de explorar, de descobrir, de aprender. Ela é, acima de tudo, um convite. Um convite para nos conectarmos com o universo, para nos maravilharmos com a sua beleza, para nos questionarmos sobre o nosso lugar no cosmos. Um convite para nos tornarmos, como disse Carl Sagan, poeira de estrelas contemplando as estrelas. Já se sentiu como se estivesse caminhando em um labirinto, tateando no escuro, sem saber para onde ir, sem conseguir enxergar a saída. Já se sentiu como se estivesse vivendo em uma realidade parcial, incompleta, como se estivesse perdendo algo essencial, algo que poderia mudar a sua vida para sempre. É assim que muitos se sentem ao perceber que a realidade que percebemos é apenas uma pequena fração do que realmente existe, e que estamos perdendo informações cruciais sobre o universo. Nós, seres humanos, somos limitados pelos nossos sentidos. Nossos olhos conseguem enxergar uma pequena faixa do espectro eletromagnético, a chamada luz visível. Mas o universo é muito mais do que aquilo que podemos ver. Ele é banhado por uma miríade de radiações invisíveis, como a radiação infravermelha, a radiação ultravioleta, os raios X, os raios gama, cada um carregando informações únicas e valiosas.
E os telescópios espaciais são os nossos instrumentos para acessar essa realidade invisível, para expandir os nossos sentidos, para desvendar os segredos que permanecem ocultos à nossa visão limitada. Eles são como óculos especiais que nos permitem enxergar além do visível, que nos revelam um universo muito mais rico, complexo e fascinante do que jamais poderíamos imaginar. Muitos se deixam levar pela beleza estética das imagens capturadas, pelos telescópios espaciais, pelas cores vibrantes das nebulosas, pelas formas majestosas das galáxias. E não há nada de errado nisso. A beleza do universo é uma fonte inesgotável de inspiração, de admiração, de encantamento, mas é importante lembrar que as imagens mais reveladoras, as que trazem as descobertas mais importantes, muitas vezes são aquelas que não podemos ver diretamente. São as imagens obtidas em comprimentos de onda invisíveis, como a radiação infravermelha, que nos permitem enxergar através de nuvens de poeira cósmica, revelando o nascimento de estrelas e planetas. Imagine uma densa nuvem de poeira e gás, uma maternidade estelar, onde novas estrelas estão se formando. A luz visível é bloqueada por essa nuvem, impedindo-nos de ver o que está acontecendo lá dentro. Mas a radiação infravermelha, com seu comprimento de onda mais longo, consegue penetrar na poeira, revelando as estrelas bebês que estão nascendo, os discos de poeira e gás que se transformarão em planetas. É como se a radiação infravermelha fosse um raio cósmico, permitindo-nos enxergar o esqueleto do universo, a sua estrutura interna, os seus segredos mais profundos. E, ao fazer isso, ela nos ajuda a entender como as estrelas nascem, como os planetas se formam, como a vida pode surgir no universo. Da mesma forma, a radiação ultravioleta nos revela processos energéticos intensos que ocorrem no universo, como a emissão de luz por buracos negros, a explosão de supernovas, a formação de novas estrelas. Os raios X nos revelam a presença de gás quente e rarefeito em torno de galáxias e aglomerados de galáxias, traçando a teia cósmica, a estrutura em larga escala do universo. É como se cada comprimento de onda fosse uma peça de um quebra-cabeça cósmico, cada um revelando um aspecto diferente do universo, cada um contribuindo para a nossa compreensão da sua totalidade. E os telescópios espaciais são os nossos instrumentos para juntar essas peças, para montar esse quebra-cabeça, para desvendar os mistérios do cosmos. Então, da próxima vez que você olhar para uma imagem capturada por um telescópio espacial, procure saber em qual comprimento de onda ela foi obtida. Compare imagens da mesma região do céu obtidas em diferentes comprimentos de onda. Observe como cada comprimento de onda revela diferentes detalhes e estruturas. Você vai se surpreender com a riqueza de informações que se escondem por trás do visível. Você vai se sentir como um detetive cósmico, desvendando os segredos do universo, descobrindo a sua beleza oculta, compreendendo a sua complexidade infinita quem sabe, no final dessa jornada, você também se sentirá parte dessa imensa teia cósmica, dessa dança eterna de energia e matéria que chamamos de universo. Você também se sentirá conectado com as estrelas, com as galáxias, com o próprio tecido do espaço-tempo. Você também se sentirá parte de algo maior, algo mais profundo, algo que transcende a nossa compreensão limitada. Já se sentiu como se estivesse diante de um muro intransponível, uma barreira que o impede de avançar, de explorar, de compreender. Já se sentiu como se estivesse perdido em um mar de equações, de conceitos abstratos, de teorias complexas, sem conseguir encontrar um porto seguro, uma luz que o guie. É assim que muitos se sentem ao tentar compreender as leis da física que governam o universo e achar que a astrofísica é um campo inacessível. Mas a física não é algo distante, abstrato, reservado a gênios e cientistas. A física está presente em tudo o que nos cerca, desde o simples ato de caminhar até a complexidade do funcionamento do nosso cérebro. A física é a linguagem do universo, a chave para desvendar os seus mistérios, a ferramenta para construir um futuro melhor. E os telescópios espaciais são os nossos instrumentos para explorar esse universo, para testar as leis da física, em condições extremas, para descobrir novas verdades que desafiam a nossa compreensão da realidade. Eles são como laboratórios cósmicos flutuando no espaço, permitindo-nos realizar experimentos que seriam impossíveis na Terra. Muitos acreditam que as leis da física são as mesmas em todos os lugares do universo,
que as equações que descrevem o movimento de uma bola de futebol são as mesmas que descrevem o movimento de uma galáxia. Mas essa é uma visão simplista, ingênua, que ignora a complexidade e a diversidade do cosmos, as condições extremas do espaço, como as altas temperaturas, as altas densidades, as fortes gravidades, podem revelar comportamentos inesperados, fenômenos que desafiam as nossas teorias físicas, que nos obrigam a repensar os nossos modelos do universo. Os buracos negros, por exemplo, são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Eles são verdadeiros monstros cósmicos, que desafiam a nossa compreensão da gravidade, que nos obrigam a confrontar os limites da nossa física. Observar o comportamento da matéria nas proximidades de um buraco negro é como testar os limites de uma corda, esticando-a até o ponto de ruptura. É como observar a água fervendo em uma panela, vendo-a mudar de estado, transformando-se em vapor. É como presenciar o nascimento e a morte de uma estrela, vendo-a brilhar intensamente e, em seguida, colapsar em um buraco negro. O experimento Gravity Calibration, por exemplo, usou telescópios terrestres e espaciais para observar o movimento de estrelas próximas ao buraco negro supermassivo, no centro da Via Láctea. Os resultados confirmaram as previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, demonstrando que a gravidade se comporta de maneira diferente em campos gravitacionais extremamente fortes. É como se Einstein estivesse certo o tempo todo, como se a sua teoria fosse uma profecia que se cumpre a cada nova observação, a cada novo experimento. É como se o universo estivesse nos dando um presente, revelando-nos os seus segredos mais profundos, confirmando a nossa capacidade de compreender a sua complexidade. Mas os buracos negros não são os únicos objetos que desafiam as nossas leis da física. As estrelas de nêutrons, os pulsares, os quasares, as supernovas, todos esses objetos exóticos nos oferecem oportunidades únicas para testar as nossas teorias, para descobrir novas verdades, para expandir os nossos horizontes. Cada observação é um experimento, cada descoberta nos aproxima de uma compreensão mais profunda da realidade. O universo é o nosso laboratório cósmico, e os telescópios espaciais são as nossas ferramentas para desvendar os seus mistérios. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma nova descoberta na astrofísica, procure entender o contexto, o desafio, a implicação. Não se deixe intimidar pela complexidade dos conceitos, pela abstração das teorias. Lembre-se de que a física é a linguagem do universo e que você também pode aprender a falar essa língua quem sabe, no final dessa jornada, você também se sentirá parte dessa aventura cósmica, dessa busca incessante pelo conhecimento, dessa vontade de desvendar os segredos do universo. Você também se sentirá um cientista, um explorador, um descobridor, um ser humano conectado com as estrelas. Já se sentiu como se estivesse admirando uma obra de arte, sem conseguir imaginar o trabalho, o esforço, a dedicação que foram necessários para criá-la. Já se sentiu como se estivesse desfrutando de um conforto, de um luxo, sem se lembrar das pessoas que tornaram isso possível, dos sacrifícios que foram feitos, das dificuldades que foram superadas. É assim que muitos se sentem ao admirar as imagens fascinantes do universo capturadas pelos telescópios espaciais, sem apreciar o trabalho árduo e a engenhosidade envolvidos na sua construção e operação. Acreditamos, muitas vezes, que as imagens espaciais surgem espontaneamente, como se fossem um presente divino, uma dádiva da natureza. Mas a verdade é que cada imagem é o resultado de anos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de colaboração internacional, de trabalho incansável de cientistas, engenheiros e técnicos de todo o mundo. A construção de um telescópio espacial é um feito de engenharia incrivelmente complexo, um desafio que exige o domínio de diversas áreas do conhecimento, como a física, a óptica, a eletrônica, a mecânica, a informática, a robótica. Cada componente precisa ser projetado e testado para resistir às condições extremas do espaço, como as altas e baixas temperaturas, a radiação cósmica, o vácuo absoluto. É como construir um navio que navegará pelos oceanos do espaço. Um navio que precisa ser resistente, confiável, eficiente, capaz de enfrentar as tempestades cósmicas, de desviar dos asteroides,
de resistir à ação do tempo. É como construir uma casa que abrigará a nossa curiosidade, a nossa sede de conhecimento, a nossa vontade de explorar os limites do universo conhecido. E, assim como um arquiteto projeta um edifício para abrigar a vida, os engenheiros projetam telescópios espaciais para abrigar a nossa curiosidade e nos permitir explorar os limites do universo conhecido. Eles são os arquitetos da luz, os construtores do cosmos, os guardiões do conhecimento. Muitos idealizam a tecnologia, acreditam que os telescópios espaciais são perfeitos e infalíveis, que eles nunca falham, que eles sempre funcionam como o esperado. Mas a realidade é muito mais desafiadora, muito mais complexa. Os telescópios espaciais são máquinas complexas, sujeitas a falhas, a problemas, a imprevistos. O telescópio espacial Hubble, por exemplo, um dos mais famosos e importantes telescópios já construídos, enfrentou um grande desafio logo após o seu lançamento, em 1990. Descobriu-se que o seu espelho principal, responsável por coletar e focalizar a luz, tinha um defeito, uma pequena imperfeição que comprometia a qualidade das imagens. Foi um momento de crise, de frustração, de desespero. Muitos questionaram o investimento, a tecnologia, a capacidade da NASA. Mas, em vez de se render, os cientistas e engenheiros se uniram. Buscaram soluções, desenvolveram novas tecnologias, planejaram uma missão de reparo. Em 1993, astronautas foram enviados ao espaço para consertar o Hubble, para instalar novos instrumentos, para corrigir o defeito do espelho. Foi uma missão arriscada, complexa, que exigiu muita habilidade, muita coragem, muita dedicação. Mas, no final, o sucesso foi retumbante. O Hubble foi consertado, as imagens voltaram a ser nítidas, as descobertas se multiplicaram, a nossa compreensão do universo se aprofundou. A missão de reparo do Hubble se tornou um exemplo de superação, de resiliência, de capacidade humana, de enfrentar desafios e de transformar problemas em oportunidades. É como se o Hubble tivesse renascido, como se ele tivesse superado a sua imperfeição, como se ele tivesse se tornado ainda mais forte, ainda mais valioso, ainda mais importante. É como se a sua história fosse uma metáfora da nossa própria vida, da nossa capacidade de superar os nossos defeitos, de transformar as nossas fraquezas em forças, de nos tornarmos melhores a cada dia. Então, da próxima vez que você admirar uma imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble, lembre-se da sua história, dos seus desafios, das suas superações. Lembre-se do trabalho árduo dos cientistas, dos engenheiros, dos astronautas que tornaram essa imagem possível. Lembre-se de que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas que ela só funciona quando é combinada com a inteligência, a criatividade, a dedicação e a paixão humana de, quem sabe, no final dessa jornada, você também se sentirá inspirado a construir algo grandioso, algo que transcenda a sua própria vida, algo que contribua para o conhecimento, para o progresso, para a beleza do universo. Você também se sentirá um arquiteto da luz, um construtor do cosmos, um guardião do conhecimento. Já se sentiu como se estivesse navegando em um mar revolto, sem um mapa, sem uma bússola, sem saber para onde ir, sem conseguir enxergar a terra firme. Já se sentiu como se estivesse perdido em um labirinto de incertezas, de dúvidas, de medos, sem conseguir encontrar um caminho, uma luz, uma esperança. É assim que muitos se sentem em relação ao futuro da exploração espacial e o que ela pode revelar sobre a nossa existência. O futuro é sempre incerto, imprevisível, cheio de surpresas. Mas a exploração espacial nos oferece uma ferramenta poderosa para navegar nesse futuro, para desvendar os seus mistérios, para construir um mundo melhor. Os telescópios espaciais são os nossos olhos no futuro, os nossos guias na escuridão, os nossos faróis na tempestade. Acreditamos, muitas vezes, que os telescópios espaciais são apenas ferramentas científicas que servem para coletar dados, para tirar fotos, para confirmar teorias. Mas a verdade é que eles são muito mais do que isso. Eles são instrumentos de transformação, de inspiração, de conexão. Os telescópios espaciais não apenas nos fornecem imagens incríveis do universo, mas também moldam a nossa visão do mundo e o nosso lugar nele. Eles nos lembram da nossa fragilidade, da nossa insignificância, da nossa vulnerabilidade. Mas também nos lembram da nossa beleza, da nossa complexidade,
da nossa capacidade de amar, de criar, de superar desafios. Ao contemplarmos as imagens das galáxias distantes, das nebulosas coloridas, dos planetas exóticos, somos tomados por um sentimento de admiração, de encantamento, de reverência. Percebemos que somos parte de algo muito maior, algo muito mais profundo, algo que transcende a nossa compreensão limitada. Percebemos que somos poeira de estrelas, que viemos do universo, que retornaremos ao universo. Percebemos que somos todos irmãos, que compartilhamos a mesma origem, o mesmo destino, a mesma jornada. Percebemos que somos todos conectados, que estamos todos interligados, que dependemos uns dos outros, que precisamos cuidar uns dos outros, que precisamos cuidar do nosso planeta, que precisamos cuidar do nosso universo. Os telescópios espaciais nos ajudam a relativizar os nossos problemas cotidianos, a colocar as nossas preocupações em perspectiva, a valorizar o que realmente importa, diante da vastidão do cosmos, as nossas pequenas querelas, as nossas insignificantes disputas, as nossas fúteis ambições perdem o sentido, perdem a importância. Passamos a apreciar a beleza e a complexidade da vida na Terra, a valorizar a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos, os nossos momentos de alegria, de paz, de amor. Passamos a ser mais gratos, mais generosos, mais compassivos, mais solidários. Os telescópios espaciais nos inspiram a sonhar mais alto, a acreditar em um futuro melhor, a lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais sustentável. Eles nos mostram que somos capazes de realizar feitos incríveis, de superar desafios aparentemente impossíveis, de transformar o mundo em um lugar melhor. Assim como um marinheiro usa um telescópio para navegar em águas desconhecidas, os telescópios espaciais nos guiam em nossa jornada de descoberta, nos ajudando a compreender o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro no universo. Eles são os nossos olhos no futuro, os nossos guias na escuridão, os nossos faróis na tempestade. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se dos telescópios espaciais, dos seus desafios, das suas descobertas, das suas inspirações. Lembre-se de que somos todos parte de algo maior, algo mais profundo, algo que transcende a nossa compreensão limitada de, quem sabe, no final dessa jornada, você também se sentirá parte dessa aventura cósmica, dessa busca incessante pelo conhecimento, dessa vontade de construir um futuro melhor para nós e para as futuras gerações. Você também se sentirá um explorador, um descobridor, um transformador, um ser humano conectado com o universo. Já se sentiu como se estivesse no topo de uma montanha, contemplando a vastidão da paisagem, sentindo a brisa no rosto, respirando o ar puro, percebendo a sua pequenez diante da grandiosidade da natureza. Já se sentiu como se estivesse diante de uma obra de arte, admirando a sua beleza, a sua complexidade, a sua perfeição, sentindo a emoção, a inspiração, a conexão com o artista. É assim que devemos nos sentir ao contemplar o infinito, ao explorar o universo, ao descobrir os seus segredos mais profundos. Os telescópios espaciais são as nossas ferramentas para essa jornada, os nossos instrumentos para essa descoberta, os nossos olhos para essa contemplação. Eles nos permitem enxergar além do visível, além do conhecido, além do imaginável. Eles nos revelam a beleza, a complexidade e a fragilidade do universo. Eles nos mostram que somos parte de algo muito maior, algo muito mais profundo, algo que transcende a nossa compreensão limitada. Eles nos lembram da nossa origem cósmica, do nosso destino estelar, da nossa conexão intrínseca com o cosmos. A busca por conhecimento é uma jornada sem fim, uma aventura que nunca termina. Um desafio que sempre nos impulsiona a ir além, a explorar novos horizontes, a descobrir novas verdades. E os telescópios espaciais são os nossos companheiros nessa jornada, os nossos guias nessa aventura, os nossos aliados nesse desafio. Não pare por aqui. Continue explorando, continue aprendendo, continue questionando, continue sonhando. O universo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados, de segredos esperando para serem descobertos, de maravilhas esperando para serem contempladas. E, como disse Neil deGrasse Tyson, um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, a coisa mais incrível sobre o universo é que ele nos permite entendê-lo.
Uma frase que resume a nossa capacidade de compreender a complexidade do cosmos, de desvendar os seus mistérios, de nos conectarmos com a sua beleza. Mas essa capacidade também nos traz uma grande responsabilidade. A responsabilidade de preservar e proteger o nosso planeta, de cuidar do nosso universo, de garantir que as futuras gerações também possam desfrutar da beleza e da grandiosidade do cosmos. Somos os guardiões do conhecimento, os protetores da vida, os herdeiros do universo, e precisamos agir de acordo com essa responsabilidade, com essa missão, com esse destino. Então, convido você a refletir sobre o seu lugar no universo, sobre a sua conexão com o cosmos, sobre a sua responsabilidade com o futuro. Pense em como você pode contribuir para a preservação do nosso planeta, para a promoção do conhecimento, para a construção de um mundo melhor. Lembre-se de que somos todos parte de algo maior, algo mais profundo, algo que transcende a nossa compreensão limitada. Lembre-se de que somos todos conectados, que estamos todos interligados, que dependemos uns dos outros, que precisamos cuidar uns dos outros, que precisamos cuidar do nosso planeta, que precisamos cuidar do nosso universo. E, quem sabe, no final dessa reflexão, você também se sentirá parte dessa imensa teia cósmica, dessa dança eterna de energia e matéria, que chamamos de universo. Você também se sentirá um guardião do conhecimento, um protetor da vida, um herdeiro do universo. Qual será o seu legado para as futuras gerações?